Estamos gravando? Isso. Só tá dando um pouquinho de eco, Marcos. Eu não sei se é do seu computador ou de outro. Será que você tem um fone aí? Olha, eu tô gravando aqui, eu coloquei uma caixinha do lado aqui, por cima da geladeira. Tá atrapalhando? Tá dando eco? Tá dando um pouquinho de eco. Eu não sei se a hora que a gente estiver conversando vai atrapalhar a conversa. Assim. Ah, beleza. Vou dar um jeito aqui. Todo paramentado para gravação. Comprou o microfone de lapela e tudo, rapaz. Tá igual o Silvio Santos, esse cara, velho. Que doideira, hein? É profissa. É, o cara é profissional. E aí, João, quando é que vai embarcar, cara? Irmão, vou comprar passagem amanhã. Tô querendo ir dia 13. Um mês. Vai pro Canadá? É. Oi. Toronto. Outra vida, né? É, vamos tentar, né? Tudo que leva a crer que sim. Assunto da reunião PNL. Assunto da reunião PNL, iremos começar às 21 horas, mas passou alguns minutos já, né? Já é mais de 21 horas. Então vamos começar. Eu quero agradecer a todos vocês, que estão participando aqui da CAL com a gente. E a regra eu já passei, né, para vocês, que quem não está participando do painel deixar o microfone mudo, para não atrapalhar as pessoas que estão respondendo, participando do painel. Vocês já sabem, né, que o Michel não vai participar. Estou usando aqui o Zoom dele. Temos 4 especialistas que irão aqui falar para a gente sobre PNL, sobre o assunto. E escolhemos 3 perguntas, selecionamos 3 perguntas das que foram passadas para a gente. Eu estou com essa anotação aqui, pessoal. Primeira vez que eu conduzo uma reunião e não é como o Michel, né? E os participantes do painel é a Rafaela Leles, o Rocamora, o Matheus S. e o Alan. Pessoal, o que é PNL? Isso é de comer, de passar no cabelo? Para que serve? É difícil usar, aprender? Bom, posso começar então? Sim, pode. Vou começar. Eu queria ter começado com ele, mas eu vou colocar agora, assim, esse óculos assim. E aí eu vou contar para vocês que o mundo é azul. Vocês acreditam no que eu estou falando? Mapa não é território. Então, assim, para mim, PNL tem várias formas de explicar, mas para mim PNL é muito comunicação. Como que a gente se comunica primeiro com a gente e como a gente se comunica com o mundo. Então, não é nada tão complicado assim. Existem algumas etapas que a gente precisa passar para aprender um pouco mais profundamente. E uma vez que a gente começa a entender as estratégias de como funciona o nosso cérebro, a gente consegue começar a aplicar isso em outras áreas. Então, assim, bem rapidinho do que é PNL, falei dessa forma. Vou deixar para os colegas falarem. Quer complementar a Rafaela, que ela comentou uma coisa que é interessante, que é uma comunicação. Eu concordo, assim, plenamente com tudo. E eu vejo de uma forma que, imagina que nessa linha de comunicação a gente tivesse acesso a um banco de dados, e esse banco de dados a gente pudesse fazer algumas programações. Se alguém já trabalhou com SQL, alguma coisa, vocês vão entender um pouco melhor. Mas é como se a gente fosse fundamentado numa base de códigos e através do conhecimento e exercício do PNL, a gente pudesse começar a mudar algum desses códigos e a forma que o nosso comportamento é moldado, como que a gente
forma que a gente se relaciona o interior com o exterior e, basicamente, assim, hackear um pouco o nosso inconsciente. Isso é um dos significados para mim também que eu acho bem interessante. Que em relação a Rafaela e o Luiz falaram, exatamente, eu entendo da mesma forma. Na verdade, tu, através da fala, conseguir acessar o inconsciente da pessoa, que é como se fosse o banco de dados, a programação da pessoa, e conseguir fazer mudanças em relação a determinadas linhas dessa programação, fazendo com que o inconsciente da pessoa aceite isso e ela se adapte a isso e pratique tomar novas medidas em relação a determinadas coisas. Mas primeiro tu tem que convencer o inconsciente da pessoa que aquilo ali é bom para ela mesma. Quando for convencido que aquilo ali é bom para ele mesmo, ele vai começar a utilizar essa nova linguagem. Legal. Legal. Todo mundo conseguindo me ouvir, que eu tô sem imagem porque a internet está bem ruim por aqui. Então, concordo com o que os três falaram, achei bem legal como a Rafaela começou, que é uma coisa que eu tô, como um instituto que eu fiz o curso, após você fazer o curso, você fica como coordenador do próximo curso. Uma coisa que na minha turma pegou bastante foi essa questão que ela colocou de mapa não é território. Assim, uma coisa que ela tá vendo azul, ninguém tava vendo azul, só ela tava vendo azul. É um princípio da PNL que eu acho muito importante. Mapa não é território. Assim, é muito bom para você entender o próximo, compreender a comunicação, ajuda muito. E é aquele negócio, você sempre vai pisar no mapa do outro, não tem como. Você quer ajudar a próxima pessoa, mas não tem como. Você tenta não entrar no mapa da pessoa, mas aquele negócio, mapa não é território. É um quesito, se vocês procurarem, é bem forte na PNL, ajuda muito. E é uma coisa que resume muito bem a PNL. Se procurar mapa não é território, você acha muita coisa. Tem um site para quem está interessado em aprender mais de PNL, que é o golfinho.com.br, que é sensacional. Tem tudo de PNL. E é basicamente isso. Boa. Top. Em relação ao que vocês falaram do mapa não é território, uma coisa que me marcou bastante quando eu fiz o curso, durou 6 meses, só foi o practitioner no caso, foi em relação àquela parte, teve uma aula que a gente sentou todo mundo e o professor nos colocou e cada um tinha que responder a certas perguntas no caso, né? E daí ele mostrava direitinho, cada um tem um jeito de aprender alguma coisa, por exemplo, tem pessoas que são mais visuais, mais auditivas, mais sinestésicas, e assim cada pessoa aprende diferente em relação às outras. Isso é muito falho no dia a dia, quando a gente aprende, por exemplo, no colégio. Tem certas pessoas que são mais voltadas às artes, as outras pessoas aprendem melhor escutando, e na verdade é todo mundo aprendendo do mesmo jeito, né? É bem interessante mesmo essa parte de sinestésico, auditivo e visual, até para vendas, cara. Eu entrei no curso de PNL focado na parte de vendas, porque eu trabalho com vendas de festa. E assim, o jeito de você falar com uma noiva, por exemplo, é totalmente visual. Se você falar é sinestésico também, mas puxa muito para o visual. Então, se você falar se imagine, veja você casando nesse espaço, imagine toda a decoração da cor que você quer. Assim, é o canal de contato da pessoa. E foi uma coisa assim que para a venda fez eu decolar muito. Ajudou muito. E tanto para a comunicação no dia a dia também. Se você saber o canal de comunicação da pessoa, se é visual, auditivo ou sinestésico, ajuda demais. Exatamente isso que tu falou, tu consegue criar mais rapport, consegue melhorar teu networking com uma pessoa, por exemplo, ela fala assim, estou me vendo muito bem, assim, daí tu usa o mesmo canal sensorial com ela, tu cria muito mais conexão com ela e que te ajuda muito mais nas vendas. Isso também foi um dos motivos que eu comecei a fazer a PNL, né? Foi alguma coisa que foi, tipo, revolucionário, assim, revolucionador em relação ao que eu estava pensando. Marcos, com relação ao que a gente falou, as pessoas vão perguntar agora ou eu vou deixar tudo para o final e a gente responde primeiro? Como é que você vai organizar isso?
Tá mudo o seu. Rafa, normalmente a gente pergunta no final, tá? E Eu, aí- rece- eu recebi algumas perguntas aqui que o Marcos me passou, eu não sei se vocês receberam também. Tá conseguindo falar aí, Marcos? Tá lenta a internet dele, eu acho. tá complicado. Mandou 3 Sim, perguntas. Será que todo mundo recebeu as mesmas? Aqui Eu com a conexão. Tem algumas perguntas. E o que vocês acham? Responder primeiro ou deixar mais para o final? Só porque, assim, como é um assunto, a gente respondeu aqui agora. Pra gente, sempre comunicação, né? Pra gente é simples falar isso, é fácil falar isso. Mas, por exemplo, para alguém que ainda não compreendeu alguma parte do que a gente falou, a gente pode esclarecer um pouco mais ainda nessa pergunta. Foi por isso que eu... Vamos lá, pessoal. Eu vou entrar junto nesse assunto com a Rafa pelo seguinte. Eu nunca tive conhecimento nenhum de PNL, nunca tive contato com isso. E ouvindo vocês falarem, né? Sei lá, se falarem. Eu não sei o que é sinestésico, tá? Então eu dei um Google aqui para ter uma ideia do que vocês estavam falando, mas eu não sei o que é isso. Então se vocês puderem definir para mim de uma maneira clara, vai me ajudar bastante. Tá, então deixa eu só fazer uma introdução como é que eu entrei na PNL, daí a Rafa e as outras pessoas vão me ajudando aí se vocês puderem. Então eu era meio cético em relação à PNL no começo. Tem um amigo meu que estava me convencendo, falando, Matheus, tu precisa aprender isso, daí é uma ferramenta extremamente importante em relação não só às vendas, em relação a relacionamento, tu conseguir ter desejos mais fortes, conseguir realizar as coisas que tu quer. E daí, um dia mais cedo ou mais tarde, eu fui numa palestra em Porto Alegre, e daí justamente eu tinha um professor que ele explicava a história da PNL, como é que surgia, para que era utilizado. E daí no final da aula ele fazia tipo para várias pessoas e as pessoas poderiam perguntar coisas para ele, por exemplo, eu quero acordar amanhã mais cedo. E daí ele fazia certas perguntas para as pessoas, é o estado desejado da pessoa, isso daí, eu quero acordar amanhã mais cedo, entendeu? E ele trazia para o estado presente da pessoa, tu não consegue acordar hoje mais, o que faz tu não conseguir acordar mais cedo? E ia fazendo chunk, que é descendo de nível, até determinar exatamente o problema que a pessoa tinha. E através desse estado presente dela, ele ia para um estado desejado. E daí ele fazia certas perguntas para conseguir... daí a pessoa tinha que falar assim, eu quero acordar amanhã mais cedo, tipo, é um desejo certo. Não, eu quero, eu vou acordar amanhã mais cedo. Tá, isso é uma... Primeiro, é positivo, daí é verificável, daí tem que conseguir ver se tu consegue verificar isso daí. E daí assim tu vai indo até chegar, preenchendo algumas etapas, no caso, né? Para conseguir fazer isso daí entrar mais no teu inconsciente. E daí eu adorei e daí eu comecei a ir nas aulas. Rafael, tem alguma coisa para fazer? Alguém dá uma ajuda aí para mim aí? Matheus, com relação a como a PNL entrou na nossa vida, é só para falar para o João um pouquinho do que a gente estava falando, o mundo entra no nosso cérebro através dos nossos sentidos. E aí as pessoas elas são divididas um pouco mais ou um pouco menos, mas todos temos os sentidos, mais visualmente, mais auditivo e mais sinestésico, que é de sensações. Né, que podem ser sensações táteis, algumas pessoas elas expressam sentimentos por sensações. Então, esses 3 grandes grupos é a forma como o mundo entra no nosso cérebro. Entendi. Isso que são os nossos canais sensoriais, né? Auditivo, visual, sinestésico e é isso aí. Auditivo, visual e sinestésico são os 3 maiores, e aí o mundo entra no nosso cérebro através desses canais. E cada pessoa tem um desses canais mais apurado. Eu, por exemplo, sou extremamente sinestésica. É individual. Aqui, mas só de conversar sobre isso, eu fico toda arrepiada. Então, eu sinto no meu corpo como que as coisas entram. Se eu estou gostando de alguma coisa, se eu gosto de alguma música, mesmo que seja pelo auditivo, eu me arrepio. Eu sou muito mais sinestésica do que os outros canais. Entendi. Perfeito. Mas falar um pouquinho de como que a PNL entrou na minha vida, vamos ver se eu consigo resumir bem rápido. Eu acho que isso vai... Se a gente mantiver nisso, o Marcos é o nosso mediador aí, mas normalmente o Michel não deixa passar de 1 hora, né? Então,
Se a gente for pegar as questões pessoais, talvez a gente se alongue um pouquinho. Não que eu seja contra, mas só para manter as regras aí Não, perfeito. Marcos, quer seguir nas perguntas? A gente segue. Só. Bem ruimzinho para ele. Vocês estão me ouvindo? Tá. Marcos, tira o vídeo. Eu estou enfrentando os problemas com a conexão. Está caindo e está voltando. Eu não estou conseguindo acompanhar muito bem vocês. Vocês responderam uma pergunta. Sim, do que é PNL. Vocês responderam uma. Um pouquinho da questão de acordar cedo, mas se alguém quiser colocar alguma estratégia aqui de como acordar cedo, essa foi uma das perguntas que o Marcos mandou para mim. Além disso que tu falou, Rafaela, só para explicar um pouco mais para o João ali, em relação a todos esses canais sensoriais, a pessoa segue um padrão. Imagina que a pessoa, tipo, como se os olhos de uma pessoa fossem tipo um LED. E nesse padrão, elas sempre apontam para um lado, entendeu? Tu consegue detectar pelo olhar da pessoa qual lugar do cérebro ela está acessando, entendeu? Por exemplo, eu me lembro muito bem, por exemplo, que ele falou, botou tipo 10 pessoas, assim, 10 pessoas famosas que explicavam cenas das vidas dela, contavam toda a história delas. E daí tinha um cara que ele nunca acessava o canal sinestésico, que era de sensações, entendeu? E daí depois mostrava o cara e, tipo, ele não tinha as pernas, ele tinha um trauma em relação àquilo ali que não deixava ele acessar esse canal, por exemplo, entendeu? Entendi, maneirado. E a maneira que ele falava em relação a isso. Ele botou aquela das branquelas, se não me engano, matriz, e dela só acessava muito mais os canais, tipo, de visual, tipo, designer, acessava muito mais visual criativo, entendeu? Então, tu consegue, olhando para a pessoa, fazendo perguntas, detectar onde que ela está acessando em relação a esse padrão e consegue conversar no mesmo nível com ela para conseguir se conectar melhor com ela. Complementando o que o Matheus falou, achei bem interessante isso daí. Essa parte dos olhos, isso daí é sensacional, não tem como mentir nisso. Por exemplo, vamos supor aqui que na minha testa esteja escrito cola. C é do lado criativo. Do L é do lado lembrado. Então, assim, toda vez que eu jogar meu olho para cá, eu estou criando alguma coisa. Vamos supor que você falou para mim, imagine como seria a sua vida daqui 10 anos. Eu vou olhar para o lado... Calma, cola. Pro lado esquerdo. É esquerda, né? Aí, pro lado direito seria lembrado. Por exemplo, lembra da sua casa como é quando você tinha 5 anos. Isso ajuda muito. E olhando para cima é sempre o visual. Quando a pessoa está olhando reto, é auditivo. Às vezes a pessoa até abaixa um pouco assim o pescoço para virar um pouco o ouvido, ela é bem auditiva. E quando ela está olhando para baixo, ela está tendo uma conversa interna, que é a pessoa mais sinestésica. Conversa interna na parte esquerda e na direita é sinestésico, né? Se eu não me engano. Isso são pistas oculares. Então, assim, para entrar no Google e buscar alguma coisa disso, tem as pistas oculares. Uma questão é assim, vocês já falaram com alguém que é invertido? Eu tenho uma cliente que é invertida. Tenho louca também. Cara, é muito louco conversar com alguém invertido. Mas, assim, para pesquisar isso, pistas oculares, a maior parte das pessoas tem um padrão, mas existem pessoas que são invertidas. Então, assim, não tomar isso como uma regra geral, porque pode ser que a pessoa seja invertida. Tem que entender o contexto do que a pessoa está falando com aquilo para juntar o que são pistas oculares com o contexto. Somente as pistas oculares não dá para saber se a pessoa está falando a verdade ou está mentindo. A minha sogra, por exemplo, ela cria e joga para a memória muito rápido. Então, assim, eu demorei bastante tempo para entender que ela não era invertida, mas que ela cria um monte de história dentro da cabeça dela e joga para a memória muito rápido. Então, assim, ir treinando, entendeu? Que são pistas oculares e ir treinando nisso. Isso é sensacional, essa ferramenta, muito legal. Mas como a Rafaela disse, não serve para todas as pessoas, mas a maioria das pessoas segue um padrão e algumas mostram mais do que outras também, consegue reparar. Tem gente que é muito rápido. Mas é muito interessante isso daí. A PNL está voltada também quando a pessoa está mentindo. Eu lembrei agora vocês falando dos olhos. E quando a pessoa está mentindo, bota um gesto na cabeça assim, coçando. É vinculado à PNL isso também?
Um pouco, mas é um conjunto de coisas. É porque o corpo da gente não mente, né? A boca, ela pode mentir, ela pode contar mentiras, mas o corpo da gente não mente. Então, a manipulação do corpo, essas pistas oculares, a forma como a gente reage quando a gente está conversando, ela diz se a pessoa tem a possibilidade de não estar falando a verdade. Falar que é mentira, às vezes é um pouco forte, quando a gente está falando só de PNL. Mas, assim, que ela não está sendo congruente, o que ela está falando com o corpo, ou que ela está sendo congruente. Então, dá para saber. Eu faço isso com os meus clientes. Eu falo para eles, gente, vocês podem mentir para vocês, para mim, vocês não vão mentir. Tô com outra dúvida agora, não sei o que é congruente. Sacanagem. Foda. Olha só. Sabe, não sabe, João? Pessoal, PNL é diretamente ligado à linguagem corporal, né? Tem muito a ver. Também. Sim. Entendi. Tem Eu bastante. perguntei porque tem um seriado que é o Light to Me. Exatamente, esse seriado Light to Me, ele até tem uma cena que ele mostrou, o professor mostrou na aula lá, que o cara consegue detectar esse entrevistador, ele consegue, ele justamente utiliza, acho que é com um surfista, tu deve ter olhado esse seriado, né? Eu assisti todo, só que eu não assisti mais um tempo. E daí ele consegue detectar, tipo, tudo que aconteceu, fazer, tipo, uma trajetória, é bem interessante, ele nos recomendou assistir. Eu assisti esse seriado, aí eu fui pesquisar. Aí no meu trabalho eu fiz uma pergunta para uma pessoa, aí ele fez assim. Aí meu chefe tava do lado, aí eu falei assim, tá mentindo, não vai entregar no prazo não. Mas não faz assim, não, porque é muito... Ele não entregou, aí eu falei, eu lá te me serviu para alguma coisa. É um conjunto de coisas que determina isso, sabe? Não, mas eu tinha... treinamento, sabe? Então, assim, ele lá no seriado Light to Me, até quando eu for passar para vocês a indicação de livros, eu vou passar de uma pessoa que é um brasileiro, que é uma pessoa que eu admiro muito na PNL, que ele tem um canal que ele faz análise também disso. Então, assim, é um refinamento que a gente precisa ter, um treinamento para entender essa congruência. Congruente é o que eu estou falando ser relativo e estar ligado ao que eu estou realmente pensando. É uma coisa que está congruente. É um refinamento importante a se fazer do que só falar, botou a mão na cabeça, tá mentindo, olhou para tal lado, tá mentindo. Não é só isso, não. Cada pessoa tem certas reações diversas, né? Tu não consegue estabelecer 100% um padrão, mas normalmente é um padrão. Por isso o PNL, tu não consegue aprender PNL em um dia, por mais rápido que seja. É um processo, tem que treinar, demora certo tempo para te conseguir também começar a reparar nas coisas no teu inconsciente. Tem que colocar aquele conceito no teu inconsciente para conseguir, senão ficar pensando, olhando tudo aquilo ali também já é extenuante. Eu não sei se o Marcos vai conseguir falar. Uma das perguntas que ele mandou para mim no WhatsApp foi que a pessoa perguntou como controlar pensamentos negativos. Daria pra gente ficar uma hora falando só sobre isso. Luiz, dá uma ajuda aí. Estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Eu acho que você pode desligar seu vídeo, Marcos, porque aí a gente vai conseguir te ouvir melhor, se a internet não está funcionando bem. Melhor, né? Beleza. Ei, Rafael. Eu dificuldade, eu tô fazendo no celular. Eu tô no celular aqui, tá um pouco complicado de... Tá valendo. Peraí. E Marcelo, em relação a essa pergunta, eu também recebi a mesma pergunta, como controlar pensamentos negativos. Eu acho que o jeito mais fácil de controlar pensamentos negativos é através da ressignificação, que é justamente tu tentando encontrar um jeito. Tudo existe um lado bom para tudo que tu leva na vida, existe um lado bom e um lado ruim. Tem que saber conseguir contornar essa situação. O que você acha disso? Concordo bastante com o que você falou, Matheus. É até uma coisa que o Michel fala direto. Quem agradece não reclama. Cara, isso é ressignificação total. Porque, tipo, você tá agradecendo sempre e não tá reclamando. Tudo bem, ressignificar não é isso. Você vai reclamar, só que depois você vai aprender o porquê aconteceu aquilo e porquê aquilo é bom para você. Então, assim, a parte da ressignificação é muito importante para os pensamentos negativos. Aprender a ressignificar eles, transformar eles em coisas boas, em crescimento, coisas do tipo. E outra... Tá.
estranho. Em relação à falta de foco, né? Eu acho que a pessoa tem que também saber, a falta de foco é uma coisa muito ampla. Ela teria que saber definir o estado atual dela, no caso, né? Por que ela tem o que faz com que ela tenha essa falta de foco e conseguir chegar num nível que ela consiga detectar e transformar isso no estado desejado dela. E daí, isso daí já são várias aulas, e não é uma coisa tão simples assim, né? E complementando o que você falou, Matheus, acho que a página 2 desse exercício é a pessoa ter uma lista de transformações que esse foco vai trazer para ela. Porque esse processo de clareza é muito importante. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente não entende a fundo o motivo daquilo, ou por que a gente quer aquilo, ou o benefício em si que a gente vai ter. E às vezes um pouco dessa falta de clareza, eu vivi muito isso anos atrás, assim, essa falta de clareza me trazia falta de foco, porque você não se conectava profundamente com o que tinha que ser feito. Exatamente, na verdade, o teu consciente quer aquilo ali, mas o teu inconsciente não comprou essa briga, não é uma coisa específica e ele não está determinado a atingir aquele objetivo sem ele saber realmente o motivo daquilo ali, o que aquilo ali vai trazer de bom para ele. Uhum, é isso mesmo. Você já viu um documentário que chama Quem Somos Nós? Que é um documentário científico, inclusive, tem no YouTube, é bem antigão, assim, chama Quem Somos Nós, acho que ele tem 2 horas e 40, assim, é bem técnico, e ele conta o dia a dia de uma jornalista, e aí ele faz vários highlights dentro desse documentário de neurocientistas falando a reação do nosso cérebro nas situações do nosso cotidiano. Uma das coisas que mais me marcou, que eu acho que tem bastante a ver com o PNL, são os fluxos de neurotransmissores que a gente tem no nosso corpo. Então, por exemplo, a neurociência explica que esse fluxo de neurotransmissores, que são as ondas neurais que saem do nosso cérebro e percorrem no nosso corpo, ela gera o equilíbrio do pH da água do corpo humano. E assim, o ser humano ele é 70% feito de água, né? Então, o que quer dizer com tudo isso? Imagina que do núcleo do cérebro, para um lado sai neurotransmissor positivo e para o outro sai neurotransmissor negativo. Então, só que eles são totalmente correntes 24 horas por dia. Então, isso tem um fluxo. Quanto mais pensamento negativo eu tiver, consequentemente, mais fundo no poço eu vou entrar. Por quê? Porque eu estou delimitando para o meu lado de fluxo negativo gerar um maior volume de neurotransmissor. E aí a situação inversa é a mesma coisa. Então, quanto mais pensamento positivo, teoricamente, mais otimista eu me tornaria, né? E uma coisa que eu achei bem interessante, que ele explica que a gente pode condicionar essa distribuição unilateral desses neurotransmissores. Então, por exemplo, com ações que me engajam, com coisas que me motivam, conversar com pessoas que me deixam bem, isso gera um fluxo maior acho que se não me engano é o esquerdo, para o lado dos neurotransmissores positivos. E aí, esses fluxos, você criar esses fluxos através de hábitos, de rituais, de auto-hacks, você começa a gerar uma frequência mais, ela começa a tendenciar mais para um lado. Então, basicamente, em poucas palavras, significa que o meu pensamento, ele controla a minha neurofisiologia. E essa neurofisiologia vai controlar meu humor, minhas emoções, minhas atitudes, meu foco, a procrastinação, enfim, uma série de coisas. O meu comportamento em si. Então, quanto mais eu delimito essa minha régua para o positivo, através de alguns rituais, enfim, alguns hábitos, mais tendencialmente eu sou otimista, por exemplo. Top. Foda. Acrescentando aqui, inclusive o Tony Robbins, que é bem famoso aí, que ele utiliza bastante PNL, ele fala sobre uma coisa interessante, que é isso aí, sobre a fisiologia. Ele fala o seguinte: se a pessoa apenas afirma sobre afirmações e diz, eu estou feliz, 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 mas não expressa com o corpo todo, a pessoa não está feliz, ela está mentindo. Tipo, eu acho muito foda essa parte. É isso mesmo. Aí, ainda sobre esse assunto, não fugindo desse assunto, mas já falando uma coisinha para vocês, isso que o Luiz falou, eu vou assistir esse documentário, Luiz, eu ainda não assisti. Vale a pena. Uma das coisas que mudou completamente a minha vida e mudou completamente os meus atendimentos, porque eu trabalho com PNL, né? Eu não só... os meus atendimentos, eu faço atendimento em PNL, então não é só no dia a dia que eu uso isso, né? Rafaela, desculpa interromper, mas o que você trabalha? Eu trabalho com coaching e PNL. Coaching PNL.
Entendeu? Mas assim, a minha paixão é PNL. Então, em todos os processos que eu faço, em todos os atendimentos que eu faço, tem PNL envolvida. Mas, Rafa, você faz parte de questão de carreira, não é? Sim, carreira. Tá bom. É a questão de carreira. Aí, foi esse livro aqui, ó, Inteligência Positiva. E sobre isso que o Luiz falou, inclusive ele faz até um vórtex, né? Aqui os pensamentos negativos são como um vórtex que te puxa para baixo, os positivos também te puxam para cima. Então, aqui, esse livro, ele fala sobre os padrões mentais que atrapalham a gente, sobre os sabotadores. Então, assim, na minha vida pessoal, esse livro fez toda a diferença e nos meus atendimentos faz toda a diferença, porque é como se a gente tivesse um inimigo invisível, que a partir do momento que a gente mostra esse inimigo para a pessoa, ela começa a ter armas para lutar contra aquilo. Então, esse livro é fantástico. Isso é mó verdade, assim, quando eu fiz a mentoria com o Michel, ele até me recomendou que eu amarrasse um elástico no pulso toda vez que eu tivesse um pensamento negativo aí de, tipo assim, pô, não vai dar certo, acho que não vai ser do jeito que eu tô pensando, para pegar o elástico, puxar assim e tomar uma estourada, sabe? Pra não ficar estimulando isso dentro da minha cabeça. Eu achei muito legal. Já fiz isso, João, e funciona bastante. Eu tenho essa dificuldade, estava até conversando com a minha esposa sobre isso hoje. Eu sou muito pouco vibrante, sabe? Eu acho que eu sigo as coisas num padrão e eu não vibro nem com as minhas conquistas. Hoje a galera do grupo aí viu uma. Eu fico, assim, eu não fico eufórico, radiante, sabe? Eu fico muito cético, não é cético, mas é aquela coisa tipo assim, que bom, mais um passo. Se eu tivesse perdido também, ia ficar triste, mas eu acho que eu não tomo o baque também, entendeu? Então, enfim, não queria trazer para o pessoal não, mas isso se aplica muito à minha vida, fico muito feliz aí pelo comentário da Rafa. Vamos lá. Top. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que sim, né? Sim. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui, que é sobre modo Disney. O que é isso? Vocês têm conhecimento? Modo Disney? Na PNL. Sim, metodologia Disney. Também, olha, dá para ficar o dia inteiro explicando ela. O mais engraçado é que hoje eu faço atendimento na empresa do meu marido. E lá, os 3 sócios, eles formam a metodologia Disney. Bem en passant, bem por cima, é como se a gente conseguisse colocar o nosso cérebro em 3 personas diferentes, que elas vão agir isoladamente inicialmente e depois em grupo para a gente atingir alguma coisa que a gente queira. Essas 3 personas são a pessoa que imagina, a pessoa que executa e o crítico. Então, assim, tem várias formas de trabalhar a estratégia Disney. Geralmente se trabalha dentro da mesma pessoa. Eu tive, nessa empresa do meu marido, eu acho que a sorte de encontrar 3 pessoas que são os estereótipos dessas pessoas, separadamente, não dentro da mesma cabeça. E a pessoa que, funciona da forma que a pessoa que imagina, ela vai imaginar tudo que ela puder com relação a algum assunto. Então, por exemplo, eu quero crescer na minha carreira. Então, ela vai imaginar tudo que puder, sem pensar se aquilo é factível ou não, e tudo que ela puder sobre aquilo. Em outro momento, ela vai pensar em como que ela vai executar tudo aquilo que imaginou. Também na forma de execução, sem sofrer influência das outras pessoas. E o terceiro, ele vai entender o quanto que aquilo tudo é possível, o quanto não é possível. E porque é uma sessão bem profunda essa da estratégia Disney. Eu não sei se vocês já aplicaram em alguém, eu já apliquei numa pessoa sozinha e já apliquei com 3 pessoas que estavam se identificando com cada uma dessas personas. É incrível, porque assim, na cada momento dessas personas, a pessoa ela libera tudo que ela tem com relação à pessoa. Então, o imaginativo, ele libera toda a parte de imaginação e criatividade. O executor, tudo que ele pode colocar em ação. E o crítico, aquilo que vai dar certo, não vai dar certo. E aí, no final desse ajuste, a pessoa, geralmente, ela consegue traçar um plano de ação para ela conquistar alguma coisa. Então, foi bem resumido, tá, gente? É bem mais profundo que isso, mas eu acho que se alguém quiser complementar aí, fica à vontade. Bem complexo. Isso aí. Eu queria fazer uma pergunta, até se a Rafaela conhece, a hora que... Pode falar, Marcos.
Pode falar, Luiz. Obrigado. A Rafaela estava comentando, e até a hora que o Marcos mandou essa pergunta, eu falei assim, poxa, eu não entendo tão a fundo a correlação da Disney com o PNL, mas pensando e lembrando de alguns conceitos, eu lembrei da técnica da linha amarela, que para mim é uma programação neurolinguística. A Rafaela, algum de vocês já ouviram falar disso também? Com esse nome não, Luiz. Mas assim, pode ser que seja com outro nome. Por exemplo, eu vou tentar também dar um breve relato de forma bem estruturada, igual a Rafaela acabou de fazer do outro, mas assim, eu nunca fui na Disney presencialmente, mas eu conheço pessoas que já foram lá e pessoas que me ensinaram essa técnica, e eu já apliquei também, quando eu tinha um escritório em casa, eu fazia a linha amarela na porta, enfim. O que significa isso? Falam que nos parques na Disney, qualquer lugar do parque que separa o palco dos bastidores tem uma faixa amarela no chão. Então, se alguém já foi, já viu alguma coisa e quiser compartilhar, então, o que significa essa faixa amarela? Que para dentro dos bastidores, quando você atravessa essa linha amarela, você é você. Né? As pessoas que fazem o Mickey, o Pluto, os personagens, na verdade, eles não são mais o personagem, eles são os atores, são as pessoas de carne e osso ali, fora do mundo da magia. Então, eles voltam a encarar a persona deles, quem nós somos na vida real. Quando eles passam da linha amarela, que ele sai do bastidor e vai para o palco, o Luiz deixa de ser Luiz, a Rafaela deixa de ser Rafaela, e eles se tornam os personagens. Então ele entra num estado de imersão mental, por exemplo, onde ele vai andar igual aquele personagem, ele vai respirar igual aquele personagem, ele vai ele vai falar igual ao personagem, e os gestos eles vão ser correlatos também. Então, no mundo empresarial, como é que a gente traduz isso hoje para o nosso dia a dia, né? Quando eu tinha um escritório em casa, eu tinha o meu ambiente da casa, isso para mim era muito evidente, e eu coloquei uma linha amarela na porta onde eu transformei um quarto num escritório. E aí, quando eu atravessava essa linha amarela, eu não estava em casa, eu estava no meu escritório. E aí, é muito engraçado a reação que isso começa a dar no nosso inconsciente, porque no primeiro dia, escutando, você pode até pensar, poxa, mas será que é certo? Só através da força do pensamento, alguma coisa? Mas é surpreendente o resultado que dá. E tem muitas empresas que eu já fui visitar, de treinamento, de coaching, enfim, que essas empresas também tinham essas faixas amarelas antes da sala de treinamento. Então, por exemplo, é bem interessante a técnica, né? Se vocês quiserem, enfim, espero que eu tenha conseguido explicar, mas se vocês procurarem na internet a linha amarela da Disney, tem livros que falam disso, né? E aí, acho que o principal ponto é a transformação que você causa no inconsciente da pessoa quando ela só ultrapassa uma linha, uma faixa no chão. É bem interessante. Funciona bastante. Boa. Muito legal, Luiz. E assim, eu não sei se ainda está disponível no Netflix, mas tinha o filme da Disney, do cara, né, do Walt Disney, Netflix. E no filme, ele era a persona que só imaginava, o irmão dele era o executor, e o banco era o crítico, que era o banco que falava, não, esse projeto dá, esse projeto não dá. Então, a estratégia Disney veio disso, né? Veio da história do Walt Disney. Então, se tiver no Netflix ainda e vocês quiserem assistir, ela é bem simplificada, porque a história dele é muito mais profunda do que aquilo. Mas ele era a persona que imaginava, o irmão era a persona que executava e o banco era o crítico. Era o que dizia se ia dar ou não ia dar para funcionar. O Walt antes do Disney, esse filme, não é alguma coisa assim? Eu acho que é. Tem que ver. Fala bastante da história dele, que, enfim, ele se estrupia quase o filme inteiro, né? Parece que sempre na hora que vai dar certo, não dá certo, ele volta e retoma. A questão de superação é incrível. Ele foi incrível. Eu tô aqui no Netflix, não parece que não tem, mas o filme, pelo que, se eu não me engano, é o Walt antes do Disney. Porque o filme acaba quando ele encontra o local para construir a Disney, se eu não me engano. Ou quando ele cria o Mickey, alguma coisa assim. Não sei, talvez tenha no YouTube alguma coisa assim. No YouTube tem. Não tem mais no Netflix, eu acho que faz uns 4 meses atrás eu assisti no Netflix. Eu acho que tem aqui o Walt Disney antes do Mickey. Eu não sei se vai ser esse filme aqui, mas vocês podem procurar no YouTube. Tá gratuito. Marcos, vamos falar dos livros? Nós já estamos... Vamos falar dos livros. Quase. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar sobre o assunto Disney? Eu acho que a Rafa talvez seja... Eu lembro alguma coisa, mas não muito superficialmente, talvez ela seja a que mais entenda do assunto aí. Mais entende, sim. Porque ela aplica e já aplicou esse método, eu nunca tentei aplicar.
Beleza. Eu apliquei já o método Disney uma vez quando eu estava fazendo estágio de PNL no curso e é sensacional, assim, você vê a aplicação na hora, o cliente, a sensação dele, ele entra, a fisionomia dele passar pelos 3 estados, passar pelo sonhador, realizador e crítico, né, Rafaela? É isso mesmo? Então, passando pelos 3 estados, assim, a diferença dele passar pelo crítico depois, você vê a pessoa chorando ali de soluçar quando ela volta no sonho de novo, depois de ter passado pelo crítico, tudo, dela estar realizando, é sensacional. Boa. Bom, posso começar com os livros, então, Marcos? Vamos falar dos livros. Então vamos. Gente, o primeiro livro de PNL... Dicas de livros. Tá. Gente, o primeiro livro que eu li de PNL, antes mesmo de eu fazer o Practitioner em PNL, foi esse daqui. Crenças, do Ricardo Ventura. Rafa, Para depois quem quer ter uma noção... Oi? Depois você escreve, se puder botar lá Eu escrevo no grupo para vocês. Tá. Então, assim, esse livro aqui, para quem quer ter uma noção Obrigado. de algumas práticas da PNL, dos pressupostos da PNL, eu acho ele extremamente prático, de linguagem fácil. E, para mim, assim, para qualquer cliente meu que quer saber um pouco mais de PNL, eu sempre indico ele é fininho, tá vendo? Então, é um livro legal. E do próprio Ricardo Ventura, que, inclusive, para quem quiser assistir, ele tem um canal no YouTube... que ele tem uma playlist que é Não Minta Pra Mim, para quem quiser ver as questões de pistas oculares, ele fala bastante nessa playlist, quem quiser ir trabalhando. E o segundo livro também é muito prático, é esse daqui, Comunicar, Vender e Negociar com PNL, que também é dele. Então, esse daqui é aplicado a vendas, para quem precisa aprender o que é rapport, 3 things, 2 options, 1 choice. São técnicas muito práticas e interessantes que dá para a gente usar nesse livro. Vou passar depois para vocês. E tem os do Tony Robbins, né? Poder Sem Limites, Desperte Seu Gigante Interior, Seu Gigante Interior. E eu acho assim, os livros do Napoleão Hill também, são livros que eles não são exatamente explicando de PNL, mas eles explicam os padrões de pensamento que levam a pessoa a atingir o sucesso. Porque o Napoleão Hill, ele passou mais de 20 anos estudando as pessoas de sucesso. E a PNL nada mais é do que a gente pegar estratégias de outras pessoas, começar a aplicar na nossa vida e elas vão funcionar. Porque se funcionaram para outra pessoa, vão funcionar para a gente. Então, Quem Pensa Enriquece, A Lei do Triunfo, para mim, são os livros interessantes nesse sentido. Bom, complementem aí, pessoal. Boa. Pessoal, eu estou com um pouco de dificuldade na conexão. Parou de novo. Vamos falando, Luiz, tem mais algum livro? Matheus, Alan? Acho que uma das pessoas que eu gosto também de ler, que starta um pouco desse aprofundamento... Luiz... Oi, tô aqui. Acho que uma das coisas que ajuda a gente nesse aprofundamento do PNL é os livros do Daniel Goleman, que ele fala muito sobre inteligência emocional, só que ele esclarece muita coisa sobre esse entendimento com o nosso eu interior. E aí, voltando lá no começo com o que a Rafaela falou, né? Quanto mais eu me entendo, melhor eu me relaciono comigo mesmo, né? Então, eu gosto de partir com o Daniel Goleman, porque também a leitura dele não é tão complexa, e dá esse start, assim, da gente entrar num âmbito tão técnico. Só para comentar em relação a livros, na minha opinião, não sei se outras pessoas veem assim, PNL não é uma coisa que tu lê e tu aprende, é uma coisa muito mais que tu coloca em prática, tu vai aprender utilizando a prática. Então, eu nunca li nenhum livro sobre PNL, eu fiz o Practitioner e li algumas coisas na internet, mas eu me lembro que o mestre, professor que me disse isso daqui, foi uma das coisas que intrigou ele, que ele era PhD em
em cardiologia, e ele começou a estudar PNL justamente porque ele praticava muitas mudanças, só que essas mudanças não eram explicáveis, justamente porque elas aconteciam, né? Eu acho que seria uma coisa muito mais de tu aprender a técnica, no caso. Legal. Marcão, ô Marcos, pode abrir para as dúvidas ou não? Tem... Sim, sim. Só uma pergunta? Sobre os livros, não. Por enquanto. Depois que eu tiver férias em PNL... Sobre PNL em geral. Então, sobre PNL geral, tem. Eu tenho uma... Tudo isso que foi falado para mim foi muito válido, eu sou muito cru em PNL, mas eu fico tentando estruturar algo que seja prático para a minha vida e onde eu possa aplicar isso, né? Então, eu queria ouvir de vocês, que já têm mais experiência, que trabalham com isso, que vivenciam isso no dia a dia de vocês, um exemplo prático de algum problema que alguma pessoa que você conheça ou que você vivenciou, que você tenha tido e de como a PNL ajuda a resolver isso, entendeu? Porque aí pode ser que encaixe comigo ou com outras pessoas. Posso responder? Eu tenho tantos casos, gente. Mas assim, João, a PNL ela pode ser usada em praticamente todos os âmbitos da nossa vida. Melhora os nossos relacionamentos amorosos, relacionamentos com os amigos, relacionamentos com clientes, em todos os âmbitos. Um dos casos mais interessantes que eu já fiz com a PNL, uma pessoa que ela tinha pânico de avião e ela só entrava no avião com doses altíssimas de Rivotril. Eu tenho um exemplo disso na minha família. Hã? Minha prima é assim, até hoje. Então, ela só entrava no avião com doses altíssimas de Rivotril, sempre desmaiada no avião. Aí eu fiz uma sessão de PNL com ela, e aí na sessão de PNL, a gente acessa, eu não sei se vai ficar tão claro assim, mas a gente consegue acessar o inconsciente e descobrir de onde que surgiu esse trauma. Então, assim, para você ter uma ideia, o trauma de avião surgiu com uma coisa que não tinha nada a ver com o avião. Aí, eu chego nesse momento da memória dela, entendo o que está acontecendo, trago um novo significado para aquilo, e aí levo isso, faço algo que a gente chama de ponte ao futuro. Levo ao futuro, colocando ela, imaginando-se dentro de um avião, e como que ela vai reagir. Então, assim, desde esse dia, ela nunca mais tomou Rivotril para andar de avião, e o dia que eu mais me emocionei foi um dia que ela mandou uma mensagem falando assim: Rafa, acabei de ver um avião passando no céu e me deu vontade de viajar. E depois disso, dessa sessão, ela foi para Tailândia. Ela ficou 22 horas dentro do avião. Então, assim, esse foi um dos casos mais interessantes e, assim, mais impactantes. Mas, poxa, PNL, você altera hábitos com PNL, você consegue trabalhar traumas com PNL, a própria criação de novos hábitos, a gente consegue fazer com a PNL. Então, é muita coisa, dá pra fazer bastante coisa. É bem vasto, né? Você consegue aplicar em várias áreas. Enfim, entendi. Obrigado, Rafa. Muito prática a sua resposta. Pessoal, eu acho que foi bem explicado aí, né, sobre PNL. Mais alguém tem alguma dúvida, mais alguma pergunta? São 9h58. 2 minutos. Ninguém vai perguntar, gente? Você é o único chato mesmo? Não, chato nada. Tem tanta coisa para perguntar, mas assim, a gente falou bem rapidinho mesmo sobre essas questões, tá? Quando eu fiz o Master Practitioner, ele é só baseado em estratégias. Então, por exemplo, eu consigo pegar a estratégia que uma pessoa usa para ter sucesso em alguma coisa e aplicar na minha vida. Mas o mais legal de tudo é eu entender, na minha vida, eu faço alguma coisa muito bem, eu entendo qual é a estratégia daquilo que eu faço muito bem e eu consigo aplicar em outra coisa na minha vida. Um exemplo disso é uma cliente minha
ela estava com um problema de relacionamento com o marido dela, ela não conseguia conversar com o marido dela, discutir essas coisas, e ela é maratonista. Então, eu dissequei tudo que ela fazia para correr uma maratona, porque, assim, correr uma maratona, né, 42 quilômetros, é muito mais mental do que físico, né? Tem um monte de coisas que a pessoa precisa passar e conversar com ela mesma, né, a comunicação com ela mesma para poder chegar na maratona, chegar no final da maratona. Eu dissequei todas as estratégias que ela fazia para correr a maratona e passei isso para uma conversa que ela ia ter com o marido. Então, assim, uma conversa mais fácil era uma meia maratona, uma conversa mais difícil era uma maratona completa. E aí, desde então, ela começou a conversar com o marido, conseguir conversar com o marido. Então, eu peguei uma estratégia de uma área da vida dela, joguei para outra área na vida dela e ela conseguiu desenrolar aquilo. Então, só falando de muitas coisas, tem muitas aplicações para isso. Rafa, eu tô lendo a mensagem do Rodrigo aqui no chat, ele tá perguntando se você recomenda algum curso aí sobre o método Disney. Especificamente sobre o método Disney, eu fiz dentro do Practitioner. Então, assim, se vocês quiserem dica de um curso para fazer PNL, eu sei que tem vários por aí, mas, assim, eu fiz o meu Master com um cara que ele está diretamente ligado ao Richard Bandler, que é um dos criadores da PNL. Então, ele é pupilo do Richard Bandler, que é o Cláudio Lara, que ele fica em São Paulo, que é a Sociedade Internacional de PNL. Eu não fiz o Practitioner com ele, eu fiz o Master, mas eu gostei tanto da forma como ele ensina, que eu vou voltar e vou refazer o Practitioner com ele. Então, assim, se alguém tem interesse em começar nesse mundo, o cara que está trazendo de ponta isso, e ele está ligado a um dos criadores da PNL, é o Cláudio Lara. Mas, especificamente de estratégia Disney, não, porque eu vi dentro do Practitioner, que foi a formação em PNL. Show de bola. Legal. Pessoal, são 10. Pode falar, Michel. São 10. Marcos, te interrompi, desculpa. Acho que trancou aqui de novo. Sim. Ei, Rafaela, em relação a algum curso, eu acho que tem... Esse curso, na verdade, o melhor de fazer em relação à PNL, justamente, é um curso presencial, né? Eu não indicaria ninguém a fazer um curso, talvez, online em relação... Não. Só para dar uma dica. Presencial, porque, assim, ele é muito baseado em modelagem, né? Modelar é eu entender o que o outro está fazendo e aprender aquilo. Então, assim, online eu não indicaria de forma alguma. Também tem que ver em relação a onde que essa pessoa está localizada. Rodrigo, tu é da onde? Ele tá... Parece que ele não pode falar no áudio, né? Ele não tá podendo falar porque a esposa tá dormindo aí do lado. Sul de Minas. Talvez São Paulo, justamente, ali. Então, o professor que eu fiz aqui no Rio Grande do Sul também é ligado ao Richard Bandler. Ele é sensacional também. Mas... em relação à PNL, tem muita gente que vende uma coisa que não é também, né? Tem muita gente que faz um trabalho mal feito nisso daí. Isso daí já criou alguma faminha em relação à PNL. Talvez seja... Agora que ela está bastante em voga, está bastante na moda, tem muita gente tentando vender ela de uma maneira que justamente ela não é, no caso. Então tem que cuidar bastante com quem tu vai aprender, por causa que podem estar te ensinando alguma coisa que não é bem assim que funciona. Só uma dica aí. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, ou quem for assistir depois tiver alguma dúvida, quiser me mandar mensagem, a minha paixão é isso. Então, assim... Rafa, já tá com a mentoria aberta? Quanto é que tá o preço aí com desconto para quem é do grupo? Hein? Mentoria... Não é mentoria de PNL, mas eu acabo de montar uma mentoria de PNL aqui, gente. A gente pode fazer. Então, faz seu nome aí, vende logo, já aproveita que já tem um monte de gente interessada e pronto, velho. Hoje eu uso... Só para quem tá ao vivo. Aí. Paga a mentoria aí, pessoal. Paga a mentoria. Aprender a se comunicar consigo mesmo e com o mundo e ter muito sucesso. Não, eu quero os dois, carreira e PNL, viu? Vai botar no pacote aí. Vamos conversar, João. Vamos conversar. Paga a mentoria. A hora é agora. Mas tá bom, depois eu te mando um inbox lá. Beleza.
Principalmente para os desafios que você tem que enfrentar lá fora. Exatamente, mas vamos lá, sério, a parte. Beleza, gente. São 10h04. Eu não sei se o Marcos está conseguindo falar. Mas obrigada pela atenção de vocês. Obrigada pela contribuição aí de todo mundo, que foi muito legal. Eu já virei host, entendeu? Então... Eu também queria agradecer ao Luiz, a todo o pessoal aí, a Rafaela. Como é que é o nome do outro menino que está participando com nós? Eu acho que ele saiu, né? Um agradecimento especial a ele. E desejar também sucesso para o João na sua nova jornada no Canadá. E, João, por favor, comece a comemorar mais suas conquistas, né, cara? Tá vendo, cara? Vou começar. Parabéns, João. Uma caixa de bis lá, vou comer para ver se eu animo. João, eu já tenho uma sessão para você, depois que você contou isso de você. A gente pode marcar essa sessão. Tô precisando, gente. Aproveitar que a patroa tá ouvindo aqui, ó, a gente já vai dar um jeito aí de resolver. Também só quero agradecer. Obrigado pelo tempo de vocês e por poder participar. Obrigado pela receptividade também. Beleza. Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo aí que participou da nossa call, principalmente aí o pessoal que respondeu as perguntas, o pessoal que participou do painel. Infelizmente, o nosso mentor não pôde participar com a gente e, é claro, né, faz uma grande falta aqui na nossa reunião. A reunião sem o nosso mentor não é a mesma, né? Mas, Marcos, você está fazendo isso muito bem, viu? Parabéns. Desde a primeira call que você participou, desde a primeira call que você participou aí, todo tímido, para o jeito que você está agora, você já evoluiu muito. Então, cara, obrigado. Mas, com certeza, você está desempenhando muito bem o papel dele. É só o começo. Obrigado. Cara, realmente, a primeira call, eu estava todo travado. Tipo, eu era todo travadão. Agora você já tem até microfone de lapela. Tem microfone de lapela. Uau! Beleza, pessoal, gente. então é isso aí. Obrigado aí a todos. Bom,